Olá, o MT Sesc TV está começando. E para você que ainda está se acostumando com a nossa programação, eu te lembro, sexta-feira é dia de cultura aqui. No nosso programa, essa semana já levamos você para conhecer o Pantanal, de diferentes maneiras, pela terra, pelas águas, nos divertindo, aprimorando a consciência ambiental e pelos sabores. E hoje é dia de conhecer um pouco do Pantanal que mora no cinema e na literatura. Conversamos com a Mauri Tangará e Luke P. Mamute sobre a série Pantanal e Outros Bichos. Confira! Salve, salve! Mais um Trajetórias no ar. E hoje, neste episódio, nós vamos falar sobre magia, seres fantásticos, mitos, lendas e umas crianças aventureiras, travessas. Não, eu não tô falando de Harry Potter, é muito melhor, é Pantanal e Outros Bichos, série produzida aqui em Mato Grosso e por matogrossenses. E hoje nós recebemos dois dos criadores da série, Luke P. Mamute e a Mauri Tangará. Sejam bem-vindos e obrigado pela presença. Prazer estar aqui. Prazer mesmo e tô te falando, tá falando, pô, esse cara não vai me chamar nunca, não? Chegou a hora. E também registrar, são pai e filho, e tem a mãe também. É uma produção em família. A grande Tati Mendes, que também está na produção. Infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, mas a gente deixa registrado o nosso abraço para ela. Bom, já que a produção tem esse seio familiar ali como núcleo base, né, da produção, quero saber qual a relação afetiva da família com a região do Pantanal, com o folclore pantaneiro, de onde que surgiu? Bom, eu conheço o Pantanal desde sempre, né? Desde que vim para Mato Grosso, na década de 70, né? Eu conheço o Pantanal. Fiz muitas incursões por lá, né? Inclusive incursões artísticas, né? Uhum. Fiz um filme lá muitos anos atrás, final da década de 80, começo da década de 80 ainda, direção da Glorinha Albuez, né? Curral das Águas. Curral das Águas, foi. E depois, com teatro, ia muito a Poconé fazer teatro, né? Mesmo na região lá de Barão de Melgaço, né? A gente sempre andou muito por aí. Sempre tivemos muito contato com a cultura pantaneira. E o Pantanal é um ícone, né? Não só brasileiro, mas mundial, conhecido no mundo inteiro. Eu me lembro que uma vez estava, não sei que país que a gente estava, e eu conversando alto numa mesa, falei a palavra Pantanal, aí um pessoal do lado que tinha, eram uns tchecos, vieram dizer Pantanal, aí queriam saber se eu era de lá, entendeu? Então é uma coisa conhecida no mundo inteiro e eu sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa que pudesse realmente ter o Pantanal como cenário e ter a cultura pantaneira como base, né? A cultura pantaneira e essa mitologia toda que nos cerca, que nos rodeia. Sim, e a escolha dessa mitologia pantaneira com essa pegada para um público infanto-juvenil, quando que vocês decidiram? Já estava desde o início ali da... Foi quando a Tati, que é a produtora nossa, porque se ela não mandar a gente não trabalha, né? Então, ela que... E aí ia pintar um grande edital. Das TVs públicas? Das TVs públicas e também ela tinha ido no Nordeste Lab e conversado com o pessoal da Warner, Sony, não sei o que lá, e o pessoal falou, o caminho é esse, faça alguma coisa para o público infantil que não tem erro, é batata. Aí voltamos para casa numa conversa nossa, a gente estava num fim de semana na casa do pai, numa varanda lá, deliciosa, com verde para tudo quanto é lado, e minhas sobrinhas e minha filha no celular, mergulhada no celular. A gente fala um pouco com tudo que tem em volta, um quintal maravilhoso, em Chapada dos Guimarães, esse pessoal mergulhado em celular. Como que poderia? A gente começou a discutir como poderia ser uma série para crianças e a gente ambientada no Pantanal. E com todas as lendas que tem. Foi aí que surgiu a ideia de escrever o Pantanal e Outros Bichos. E foi engraçado porque quando a gente começou essa discussão toda, e quando abriu o edital, né, o edital da TV Pública, a gente já escreveu, vamos escrever, vamos. Aí o Lu foi assim, Lu, então vamos criar. E o Lu, como ele é escritor, eu sou roteirista, né? Ele ia escrevendo, a ideia. A gente já sabia que tinha que ser aí de 20 e tantos episódios, né? Então a coisa tinha que ser por episódio. Ele ia escrevendo os episódios, né, Lu? Me mandava e eu roteirizava aquilo e a gente ia discutindo. Foi uma coisa muito legal. E desde o começo eu ainda falei para ele, a gente também foi um entendimento, que era assim, além dos mitos nacionais, que é o caso do Currupira, né, o Pé de Garrafa... Mãe do Morro. Não, Mãe do Morro é local, né? Dos nacionais. E também como é que é?
Bom, enfim, vários outros mitos que tem, nós queríamos também incluir aí os regionais, que só eram conhecidos aqui. A Mãe do Morro, por exemplo, e o Negrinho d'Água são muito daqui, né? A Mãe do Morro é aqui do Morro de Santo Antônio, ninguém conhece. Tanto é que o Negrinho d'Água fora daqui, o pessoal pergunta como de onde que é, não é? Então a gente queria incluir isso também. Quase que a gente incluiu o Minhocão do Pari também ali, mas o Minhocão vai ser para os próximos, né? Tem que deixar um pouquinho. Deixar um pouco, depois, então. Né? E fomos incluindo esses mitos todos, né? O Boitatá, eu queria falar do Boitatá. Então, a gente pensando nisso, de que trazer também a mitologia brasileira, a mitologia regional, né? E misturar com a mitologia nossa, né, em cima de uma história, e que pudesse ser uma coisa que pudesse ser transportada para a realidade, não ficar só na coisa do campo mitológico, né, mas que esses mitos pudessem ultrapassar esse portal de tempo e espaço, né, Lu? Sim. E interagir mesmo com a realidade nossa. E com uma mensagem, porque assim, tem muita coisa vazia que a gente assiste e não passa nenhuma mensagem, né? A gente vê, tem 24 horas de... Tem redes, tem 24 horas de televisão e você não vê nada ali. Então a gente queria colocar, é para criança, mas vamos colocar um conteúdo forte, porque essa criança forma opinião e vai formar a opinião de outras pessoas futuramente. Claro. Então já crescer com senso crítico. A gente queria pegar essa pegada ambiental forte, pesada mesmo, em cima disso aí. Né? Essa coisa mesmo do Pantanal, a vida que está lá, que estava mesmo num risco, correndo um risco enorme. A gente queria que a série fosse isso, que as crianças, elas discutissem isso, né? Sim, igual o Lu falou. Já, além da diversão, da coisa lúdica, coisa e tal, também tem aí um fundo de orientação, sabe? E de conscientização sobre a preservação ambiental. E assim, é uma série de mais de 20 episódios. São 26 episódios. 26 episódios. É uma produção complexa, né? Figurino variado, maquiagem, um casting grande, né? Atores e atrizes, muitos envolvidos. Quais foram os desafios para produzir uma série assim, uma produção tão complexa? Antes dele falar, eu vou falar porque assim, é igual quando eu fui para lá para ver a série, porque eu escrevo e eu não gosto de set de filmagem. Porque é igual, por exemplo, para organizar aqui para a gente gravar, são horas e horas até ficar tudo pronto. Então, desde quando eu tinha banda, eu nem gostava de passar som também, que eu acho um saco. E aí quando eu cheguei o motorista foi me buscar para ir para o hotel que ia ficar, ele falou, você escreveu a série? Eu falei, eu escrevi. Então você não trabalha, você só escreve. Eu falei, eu só escrevo, não trabalho. Só que você chega lá, você vê 80 pessoas trabalhando durante 2 meses, 2 fazendas de locação, uns 3 hotéis na cidade, uma estrutura gigante, um cronograma. O pessoal ficou no Sesc Pantanal, inclusive, o Roberto Bonfim, o pessoal, e você via a estrutura montada durante 2 meses para fazer funcionar aquilo lá. É coisa de Hollywood, sabe? Feita no meio do Pantanal, em Poconé, sabe? É impressionante. E aí entra a capacidade da produção, né? É aí que a Tati entra na história, porque ela realmente, como produtora, ela já vinha de várias experiências, inclusive fora do Brasil, né? Os 100 anos da República Portuguesa, feito no centro de Lisboa, com 300 atores, foi produção dela. Poxa, isso. Entendeu? Você imagina como é que é, né? Fantástico. A maior ópera já feita em Portugal até hoje foi também com ela, com 110 músicos da Marinha e 2 bandas heavy metal numa ópera. Você imagina, sensacional, né? Então, a produção dela ela já vinha dessa coisa toda. E aqui nós tivemos a primeira coisa que a gente pensou muito, eu e ela, a gente decupou muito esse roteiro, né? Fomos muito decupados. Que era assim, primeiro vamos usar o que Mato Grosso tem. A gente só vai trazer de fora aquilo que nós não temos aqui. Isso é uma proposta que eu tenho quando faço cinema, faço qualquer coisa. Só trago de fora, hoje, né? Não é de hoje não, só trago de fora aquilo que não tem como achar aqui. Isso desde a equipe técnica, de atores, seja lá o que for. Né? Então, por exemplo, direção de arte. Nós tínhamos que ter uma direção de arte pegada muito forte. Não temos aqui ainda, queremos ter, já começamos a ter algumas pessoas, mas ainda não tínhamos. Trouxemos o Raimundo Rodrigues, né? que fez muitas coisas, fez Hoje é Dia de Maria, sim, enfim, pedacinho de chão, pedacinho de chão e pedacinho de chão na Globo. Tem, né? uma estética parecida. E é amigo de infância da Tati, né? Então a gente conseguiu que ele viesse fazer esse trabalho. Ele veio de fora. Roberto Bonfim, porque ele tinha que fazer um avô, né? Mas mesmo o Raimundo vindo de fora, desculpa te cortar, ele colocou pessoas daqui na equipe para começarem a aprender o ofício. Muita gente daqui trabalhou com ele na equipe. E aí o Bonfim, porque tinha que fazer um avô, o ator mais velho que tinha sou eu estava dirigindo, podia fazer, né? Assim, que tinha cara de avô. Então trouxe o Bonfim. E trouxe um diretor de fotografia, um dos diretores de fotografia foi lá da Bolívia, o Guilherme Mendrano, que a gente já tinha evocado de trabalhar junto, e a gente queria muito também que essa série depois tivesse um pouco voltada para lá, para que a gente pudesse depois ter espaço de divulgação também em outros países da América Latina. Claro. E o resto foi toda, a equipe de 80 pessoas, veio 4, 5 de fora, o resto foi tudo aqui.
né? O elenco praticamente inteiro, né? De pessoas de Mato Grosso, a equipe técnica. E aí sim, todas as pessoas que não tinham que ter alguma especialização, por exemplo, pegamos lá de Poconé. Muita gente de Poconé, né? Para trabalhar nisso aí. Então foi muito interessante. Isso é então, legal, porque reforça a importância do audiovisual. Uma produção que tem. Mercado, foi né, muito engraçado que a série ela estava projetada para ser filmada em 46 dias, né, Lu? Sim. Foram 42, economizamos 4 dias. Isso é raro, né? Isso é raro. E você falou de tentar expandir, né, para América Latina, já ter esse espaço aberto. A série já foi exibida, né, pela TV Brasil. Foi, já. Repetido 4 vezes. 4 vezes já. Depois TV Cultura. TV Cultura, né? Ela ainda está caminhando, tem outras parcerias com outras emissoras, aqui no Brasil, fora. A série agora está na Amazon Prime. Amazon Prime. E lá fora está sendo negociada com outras TVs. Aí já é uma distribuidora de fora que cuida desses assuntos. Sim. Mas está andando, sim. Ela começou a andar agora. É engraçado isso. Quando a gente acha que ia agora... Aí entra na Amazon Prime. E agora? Aí começa a ser vendida lá fora para outros países, entendeu? Traduzido e tudo, tá bem interessante. E agora vem a segunda temporada, que a gente vai gravar no fim do ano, tudo dando certo, a gente se vacinando. E só estamos esperando a vacina. Se tivesse a vacina agora, a gente começaria a gravar a segunda temporada, que é o Cerrado e Outros Bichos, em julho. Isso. O Cerrado e Outros Bichos. Porque isso aí é um projeto que a gente criou, estamos criando junto, que é assim, o Pantanal e Outros Bichos foi o primeiro, né, Lu? O segundo é o Cerrado e Outros Bichos, já está escrito, já está, inclusive, já está aprovado já e tudo. O terceiro é Amazônia e Outros Bichos. Que já está escrito também. Que está escrito também. E o último é A Cidade e Outros Bichos. Nossa. Quer dizer, é todo um caminho, depois a gente vai pegar toda essa mitologia e jogar dentro você vê, deve ser de Cuiabá, né? Vai ter a mulher de branco, a mulher do banheiro, a loira do vão banheiro. ser as coisas urbanas mesmo, assim, no último. Tem todas essas ali, tem muita coisa. Nossa, é todo um trabalho, e tudo muito ligado à questão ambiental. Muito assim com a pegada. O Cerrado e Outros Bichos é sobre a questão hídrica. Sim. É uma paulada mesmo, já começamos a conversar, inclusive, com autoridades daqui, para a gente ter... Queremos conversar para ter o engajamento do setor político, inclusive, nessa produção, entendeu? Porque a gente quer difundir dentro do Estado, porque a série está sendo vista no mundo inteiro e dentro do Estado as pessoas não estão assistindo. Não é todo mundo que tem acesso à Amazon Prime, outras coisas. Então a gente está querendo fazer contato. Eu comecei ontem essa conversação, inclusive, com deputados e tal, para a gente colocar essa série nas TVs daqui, para as pessoas assistirem, colocar nas escolas públicas, sabe? Que eu acho de vital importância. Sim. O importante está sendo produzido aqui, o público daqui. Consumir daqui. E esse arco que vocês fazem, né, dos biomas matogrossenses, até ia perguntar sobre isso, né? Se tem a ideia de desenvolver, né, dos outros biomas aqui de Mato Grosso, é espetacular. Sim, nós temos todos os biomas aqui. Nós temos 4, na verdade, né, se não me engano. Então, aproveitar toda essa diversidade que a gente tem aqui dentro do estado. É um estado único. Sim. Um estado único como esse não podia viver só de soja. É verdade. Não pode. O cenário é muito rico. É muito rico, muito rico. Diversas produções. Exatamente. Muito eu não bacana. sei, é isso que eu fiz. Eu sempre fiz essa pergunta, né? Hollywood, por exemplo, que é a maior indústria cinematográfica do planeta, faz por ano 300 filmes na África, por exemplo. Por ano. 300, 400 filmes em África. Quantos fizeram no Pantanal? Pois é. Quantos fizeram nesses biomas nossos? Porque seria interessante que viessem filmar aqui. Porque quando vem, nos traz aprendizado, nos traz tecnologia, não é? Ajuda a formação de pessoas daqui também, que é fundamental isso. Não, e outra, por exemplo, lá em Poconé, durante a filmagem toda, praticamente 1/3 de todo o orçamento ficou na cidade de Poconé. Sim. Entre restaurante, entre pessoas. Notas fiscais tiradas no lugar, sabe? Tirado lá no lugar. Importante, né? Uma cidade que sensacional. Olha, eu quero parabenizá-los por essa produção. Torço muito para que a vacina chegue e a segunda temporada Cerrado e Outros Bichos comece a ser gravada. Inclusive, só uma observação, a Tati está lá no Rio, né, que ela está lá, porque ela tem doença na família, e o Raimundo levou já todo o material, o Raimundo já está retrabalhando o material todo, já está trabalhando na série, o Raimundo Rodrigues, lá no ateliê dele, lá para trazer para cá, e vai fazer uma formação também, ele vai dar uma formação para pessoas daqui,
para fazer o mesmo trabalho que ele faz. Vão ficar uma semana lá com ele. Aprendendo todas no ateliê dele, sem sair, lá em Niterói, aprendendo tudo de maquiagem, dos acessórios. Pessoas daqui que vão para lá, que vão para aprender. Para a gente poder começar a formar uma equipe técnica aqui realmente. E se ele quiser vir aqui ensinar aqui também, o SESC está com certeza. E eu quero também dizer outra coisa. A gente quer muito agradecer ao SESC. O apoio do SESC lá em Poconé foi fundamental para a gente. Fundamental. Não só o SESC Pantanal, como o SESC ali da cidade, que foi um dos nossos QG também, onde a gente fez as primeiras reuniões, onde fizemos o lançamento do filme. Tivemos um apoio, assim, irrestrito de toda a equipe do SESC. A gente tem um agradecimento, assim, profundo ao SESC. Nossa, maravilha. Muito obrigado pela presença de vocês. Opa. A série, por enquanto, no Amazon Prime, né? Sim. Quem quiser assistir. E na torcida pelas próximas temporadas. Com certeza. Esse foi mais um Trajetórias. A gente agradece novamente a presença do Luque, do Amaury e continue com a nossa programação. Valeu e até mais. O programa Trajetória reúne histórias da música, dança, cinema, literatura e teatro, produzido por artistas aqui do estado. No canal do YouTube do Sesc Mato Grosso tem uma playlist especial para você, completa com diversas pessoas que já passaram pelo nosso palco e compartilharam um pouco da sua história. Se inscreva e ative o sininho, porque sempre tem novidade por lá. Vamos agora para o intervalo comercial, porque no próximo bloco o assunto é literatura. Estamos de volta e neste bloco você vai conhecer a história de duas garotas, a Tereza Natureza e a Sofia Tecnologia. Leise Cris, é com você! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leise Cris, sou analista de programas sociais aqui do SESC e hoje estou recebendo uma visita maravilhosa aqui para falar um pouquinho sobre literatura, sobre livros, sobre leitura, né? E nada mais especial que poder evidenciar cada vez mais novos escritores que vêm surgindo, né, vêm nascendo aqui no nosso estado. E claro, o SESC Mato Grosso sempre abrindo as portas e trazendo em evidência essa galera aí que está despontando e cada vez mais trazendo coisa interessante, leitura diferenciada, algo legal para você que está aí em casa e quer acompanhar também, tá? Hoje nós vamos receber aqui as escritoras, né, as autoras do livro Tereza Natureza e Sofia Tecnologia. O livro conta a história de duas meninas, Tereza, uma garota que ama a natureza, e Sofia, que é conectada no celular. Quem aí já não sentiu essas meninas meio parecidas com os nossos filhos em casa, né? Narrada de forma de poema, descobrimos que elas são vizinhas, mas que não têm uma amizade a princípio. E cada uma vive em volta do seu próprio mundinho ali. Porém, a partir de uma situação de que ameaça, né, o nosso Pantanal, ou seja, vocês já estão conseguindo lembrar mais ou menos o que vai conectar essa historinha, né? Elas começam a se aproximar para tentar entender e achar uma forma de cuidar desse problema que foi as queimadas do Pantanal. Eu estou falando desse livrinho aqui. E hoje, nada melhor para falar deles, as co-criadoras deles, né? Então eu estou recebendo hoje Val Baminger e Belly John. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Bom, meninas, vamos começar da seguinte forma. Como eu disse para vocês, né, eu recebi o livro, tive a oportunidade de ler rapidinho, mas eu sempre leio depois com mais calma, com mais tranquilidade, porque eu gosto de ver os detalhes, gosto de ver a ilustração, né? Como uma coisa conversa com a outra. E eu fiquei apaixonada. Tá? Diga-se de passagem que o meu menino também, ele tem 8 anos, ele adorou, ele achou muito legal, ele até meio que se sentiu meio que o personagem, ele, nossa, a Sofia Tecnologia lembra muito a gente ultimamente, né, mãe? Falei, verdade. Fala um pouquinho para nós aqui, então, vou começar com você, tá, Val? Fala para nós um pouquinho, como foi essa construção do livro, dos personagens, a escolha do nome, do título? Sim, a princípio, né, a gente já estava pensando em escrever uma história para crianças, porque nós somos professoras. Eu sou professora de língua inglesa e a Bela é professora de língua portuguesa numa escola pública estadual aqui de Cuiabá. E nós pensamos, né, diante daquela situação do celular em sala de aula, que é comum, né, agora depois da pandemia vai ser mais normal ainda,
mas a gente sempre se deparou com essa questão das crianças usarem muito o celular, né? Até no momento que não era apropriado. Então, a gente sabia que a gente gostaria de falar dessa temática em algum momento, né? Até por uma questão assim de chamar atenção para isso. E depois, o ano passado, mais ou menos nessa época do ano, né, começaram as queimadas no Pantanal. Foi uma situação que todo mundo percebeu, não teve como, né? A cidade ficou inundada de fumaça. A nível nacional, e tudo aquilo, né? Exatamente. Então, a gente pensou, por que não, então, associar as duas coisas, né? Falar das duas temáticas. E assim surgiu a Tereza, né? Essa menina que é apaixonada pela natureza, e a Sofia, que vive conectada ao celular. E daí a gente construiu essa história com as personagens meninas, né? Até para a gente chamar atenção para essa questão do feminino mesmo, né? Mostrar que as meninas também podem entender de tecnologia. E a idade, a gente pensou nos alunos da escola, não propriamente os nossos alunos, porque a gente tem alunos adolescentes, mas a escola tem desde o ensino fundamental, né? Então a gente pensou um pouquinho nessas crianças também, que é a faixa etária que a gente conhece mais para poder falar sobre. Legal. Né? Então, foi assim que surgiu essa ideia. Fala para nós, Beli, você também como professora, como né, co-autora também do livro, conta para nós, assim, como que foi possível, né, viabilizar esse sonho? Porque eu acredito que seja um sonho que acabou se concretizando, né? Sim. Primeiramente, nós conversamos sobre a possibilidade de escrever um livro. Foi, inclusive, dentro da escola, né, através de um amigo nosso que falou assim que existia incentivo, né, à produção de livros, principalmente voltados para a realidade da escola. Então, nós começamos a pensar, sonhar, né? Depois de um tempo, começou a falar bastante sobre o edital. E foi aí que a gente decidiu se inscrever para saber como funcionava, né? A primeiro momento, a gente nem sonhou, assim, que já ia logo de cara passar... O edital que você está falando é o do... É o da Lei Aldir Blanc. Né? Então, nesse edital, ele é voltado para a música, ele é voltado também para o teatro, né? Dentre outras áreas da cultura. Né? E como o nosso sonho, nós trabalhamos com isso, com leitura, com literatura e linguagem, né? Então, começamos a planejar, a pensar nessas personagens, nessa história. Né? Então, foi por meio da Lei Aldir Blanc que nós conseguimos inserir o projeto. Né? Então, nós pensamos primeiro na história, no que ela poderia oferecer para as pessoas e começamos a fazer planos de ação do que esse livro poderia oferecer, como nós faríamos isso, né? Porque não é só publicar o livro, mas nós também precisamos ter ações para que as outras pessoas conheçam, como estar aqui, como fazer as lives, né? E frequentar as escolas, fazer doações de alguns livros para as escolas. Né? Então, são iniciativas que também fazem parte do projeto, né? Para também ser aprovado. Entendi. E até por conta dessa atual situação que a gente está passando, que as escolas não estão recebendo os alunos presencialmente ainda, né? Tudo está sendo virtual. Sim. Então, vamos dizer assim que o engajamento tem que ser maior ainda, né? Isso, exatamente, porque a nossa live mesmo, nós pensamos, a primeiro momento, a fazer presencialmente, né? Fazer o lançamento presencialmente. Porém, né, nesse momento de pandemia não tinha como. E aí o desafio, novamente, como nós faríamos isso? Como que as escolas poderiam trabalhar? Como que nós poderíamos trabalhar com essas crianças e com essas escolas? Né? Então, o virtual está aí para a gente desbravar. Verdade. E é até bom para o pessoal de casa entender que, às vezes, as pessoas têm até uma ilusão de que achar que é muito fácil, né? Pegar aí, né? Escrever, né? Tem todo um processo, tem toda uma construção, né? Não é só simplesmente escrever o livro, né? Exatamente. Tem todo esse processo de curadoria de vocês, entender como funcionar, até chegar aqui, né, ao livro impresso, não ser assim. É um trabalho longo, e eu sei que foi uma correria também, né? Que vocês andaram a gente conversou ali nos bastidores já, elas me contaram um pouquinho da história. Então foi tudo muito corrido, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Sim. Que bom. E ficou lindo, pessoal, ficou muito bonito. Obrigada. Fala pra mim, vó. Qual que é o diferencial que você fala desse seu livro? Eu sei que às vezes é meio, né, clichê falar dos nossos filhos, vamos dizer assim, né? Mas você consegue dizer para nós, qual que é esse diferencial? Consigo. Você poderia me emprestar o livro, por favor? Eu gosto sempre de mostrar, né? A gente pensou nessa capa de uma maneira que ela pudesse ser aberta, assim, né? Para que formasse uma paisagem.
E você vê que desde a capa já tem um frondoso pé de caju, né? Então, isso traz o quê? A regionalidade da obra, né? A gente quis falar de Cuiabá, do Mato Grosso, da nossa realidade, para que as nossas crianças possam se reconhecer nessa história, né? Então, não fazia sentido a gente falar das peras, por exemplo, né? Lá do sul, de um clima frio. A gente tinha que falar das frutas aqui da nossa região, do cerrado, né? Desse tipo de vegetação. E também do Pantanal mato-grossense, né? Então, quando a gente traz a temática do Pantanal, de tudo isso que aconteceu, que, né, foi uma situação que o Brasil todo e até o mundo ficou sabendo, a gente quis, de alguma maneira, né, e eu vou mostrar aqui, olha, tem essa parte que mostra, né, as queimadas, aí tem a onça, teve aquela história das onças com as patas queimadas, né, os jacarés. Então, a gente quis deixar isso eternizado de alguma maneira, para que as pessoas pudessem se lembrar, para que isso não se repita, né? A gente já está chegando num novo momento, né? E a gente já se preocupa. Então, a gente quis trazer essa questão bem regional, que é um dos pontos fortes do livro, e também essa questão atual. Algum agradecimento especial que vocês querem fazer? Pode ser primeiro você, Beli. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer ao nosso público, né? As pessoas que nos receberam tão bem, fazendo a primeira leitura do poema, falando que acharam. Gostaríamos também de agradecer, né, a você, futuro leitor, que vai estar acompanhando essa história, que vai estar se emocionando, que vai estar refletindo, né, a partir dessa história. Então, nosso agradecimento vai para vocês, né? Obrigada. E você, Val? Então, eu agradeço, né, primeiramente à Secretaria de Cultura de Cuiabá, né, que foi quem viabilizou, por meio da Lei Aldir Blanc, que a gente pudesse realizar esse sonho, né, de escrever o livro. Agradecemos também a editora Entre Linhas, né, que foi a editora que topou, né, esse desafio junto com a gente e fez um trabalho maravilhoso. Agradeço a Dani Dias, que é a ilustradora, que não está presente aqui, mas ela sabe o quanto a gente é grato, né, por tudo isso. E também, claro, não poderia deixar de agradecer ao SESC Arsenal, que nos deu essa oportunidade, dizer que o livro vai estar aqui na biblioteca do SESC, né, quando tudo melhorar e as crianças puderem voltar, elas vão ter a oportunidade também de fazer essa leitura aqui. E agradeço a você, Leise, por nos receber tão bem. Muito obrigada. Olha, meninas, eu que agradeço, foi muito bom. Tá, esse pouquinho. E você que está aí em casa, não esqueça, ó, vai lá, busca, procura, que vocês não vão se arrepender. E eu agradeço também, mais uma vez, a presença de vocês e até a próxima. Tchau. Que semana incrível compartilhamos aqui, não é mesmo? O SESC Mato Grosso existe para isso, auxiliar na melhoria da qualidade de vida das pessoas e poder pulverizar as ações por meio da televisão e nos encher de alegria. Obrigado, TBO, pela oportunidade. E você aí de casa pode acompanhar toda a programação online e presencial das ações do SESC Mato Grosso através do site que está aí na tela. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!